Muito bem, estamos aqui a mais um episódio da Academia de Inteligências e nós vamos abordar a inteligência do Jardim do Éden para a vida profissional. Convido você então a participar desses minutos, vamos pegar o princípio e colocar em prática e certamente vamos ter mais resultados, mais performance na nossa vida profissional. E junto comigo aqui, a Amanda Cristina, nossa gestora de marca da Lorde App, para tabelar comigo esse tema que nós vamos compartilhar agora. Estou aqui já pronta para poder ser enriquecida por mais esse conteúdo. Maravilha, olha só, lá na seção de inteligência familiar, nós trouxemos essa inteligência do Jardim do Éden para a vida familiar. Na seção da vida emocional, da inteligência emocional, também trouxemos a inteligência do Jardim do Éden para a vida emocional. E agora vamos aplicar a inteligência do Jardim do Éden para a vida profissional. Amanda, vamos ler então Gênesis, por favor, capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Na Academia de Inteligências, estamos compartilhando princípios, técnicas, estratégias para uma vida mais bem-sucedida em vários aspectos, vida emocional, familiar, profissional, financeira. E para isso estamos utilizando sim, de princípios da Bíblia Sagrada, da programação da neurolinguística, da neurociência, neuromarketing. São várias ciências que nós vamos aplicando ao decorrer de tantos episódios que você vai ter acesso. No episódio de hoje estamos usando a Bíblia. Vamos fazer essa aplicação aqui do Jardim do Éden para a vida profissional. Ótimo, então veja, né? Jardim do Éden, jardim de delícias. A nossa vida profissional. Bom, olha, devemos dar muito valor para a nossa vida profissional, por quê? Porque a partir dela é que vamos determinar a qualidade de vida que vamos ter, a qualidade de moradia, a qualidade de carro, de vestimenta, de comer, de viagens, de escola para os filhos. A nossa vida profissional vai determinar toda a qualidade de vida da nossa família. Então nós devemos dar toda a atenção, todo o valor, Amanda, para a nossa vida profissional. Seja ela enquanto profissional dentro de uma corporação, seja como profissional autônomo ou um profissional liberal ou como um empresário, não importa a esfera, mas devemos dar toda a importância para a nossa vida profissional. 1/3, pelo menos, da nossa vida, da nossa existência, é para a vida profissional. Então nós não podemos tocá-la de qualquer maneira, sem um planejamento, sem estratégias, sem técnicas, porque senão vamos ficar fazendo por fazer, sabe? E andando e não saindo do lugar. Por quê? Porque não observamos certos princípios importantes para a vida, para a carreira profissional. Então vamos lá. Pegando hoje o princípio do Jardim do Éden, a gente já viu que traz, na verdade, aí duas questões, o cultivar e o guardar. Então, como que podemos cultivar, no caso aqui da vida profissional, para ter uma vida profissional mais bem-sucedida, próspera? Olha só, o cultivar neste caso é a gente fazer, cumprir determinados itens essenciais para o sucesso. Vou avançar nesse aspecto aqui. A começar pelo planejamento da carreira profissional. O que é esse planejamento da carreira profissional? É você definir o que você quer ser profissionalmente, definir o que você quer ser, como que você vai desenvolver, quando que você vai desenvolver, onde você vai desenvolver essa carreira, por que desenvolver essa carreira. Isso é um planejamento. Inclusive é o planejamento dos 5W2Hs que a gente aplica no ambiente corporativo, no ambiente profissional. Então, para a carreira profissional do indivíduo, seja ela uma carreira de ser um profissional dentro de uma organização, uma corporação, uma empresa, seja ele para ser um profissional liberal, um profissional autônomo ou um empresário, um empreendedor, precisa definir o que, o como, quando, onde
por quê, quanto vai precisar. É um planejamento. Feito o planejamento, agora é começar a trilhá-lo. Há uma máxima que diz assim, trabalho planejado, trabalho quase realizado. Então o planejamento é tudo. Precisamos deste planejamento, não é? Falamos aqui de um versículo da Bíblia, né? Mas podemos observar que Deus também é um ser que aplica planejamento. Assim foi, por exemplo, na construção do templo de Salomão, né? Todo um planejamento que houve ali. Na verdade, todo o universo, tudo, há um planejamento já por Deus. Se a gente olhar, por exemplo, para o livro de Apocalipse, né? A gente vai ver ali, existe todo um planejamento da história humana, de tudo. Então, o planejamento é essencial também para a vida profissional. Muito bem, então cultivar a sua carreira é fazer planejamento. Esse é um dos itens de como você vai cultivar a sua carreira profissional. Fazer planejamento. Segundo item que você vai utilizar para cultivar a sua carreira profissional. Eu costumo utilizar a sigla do CHA, que é o C, H e o A. O C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então esse também é um item para você cultivar a sua carreira. É buscar conhecimento. Conhecimento a gente adquire por meio acadêmico, lendo livros, fazendo treinamentos, fazendo cursos, não é? É buscando o conhecimento. A gente vai adquirindo esse conhecimento, colocando ele em prática, aí vai tendo habilidade, quanto mais pratico, mais hábil, mais pratico, mais hábil, até que eu vou ficando habilidoso. E por fim, a atitude. A atitude de fato, colocar em prática, assumindo riscos, assumindo, de repente, que pode dar errado, assumindo um prejuízo, mas, enfim, tomando ali a direção da sua carreira profissional, tendo a atitude de avançar. Então, é o chá, não é? Conhecimento, habilidade e atitude. Num outro episódio, nós vamos explorar de forma mais aprofundada esse princípio do chá. Hoje, falando aqui um pouco de forma mais genérica, como cultivar a nossa carreira profissional, né? Um outro aspecto de cultivar a carreira é o preparo. Estar preparado, é se preparar, não é? Então, a gente encontra também em Provérbios, Salomão dizendo assim, capítulo 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. Há duas grandes verdades aí. Uma, que a vitória vem de Deus. Mas há uma outra grande verdade neste provérbio. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Preparar o cavalo significa preparar a sua estrutura, preparar a sua equipe, preparar as ferramentas, preparar os instrumentos, enfim, preparar a sua organização para o dia da batalha, que é todo dia. Todo dia, não é? Na vida profissional é um dia de batalha. Então temos que estar preparados para o mercado, preparados para enfrentar a concorrência, preparados para enfrentar a inadimplência, preparados para executar o nosso ofício, né, para buscar resultados, para gerar vendas, adquirir, conquistar clientes. Temos que estar preparados. Isto é cultivar o seu jardim do Éden, ou seja, a sua vida profissional. Então fazemos um planejamento, aplicamos o chá, conhecimento, habilidade, atitude, também a questão do preparo. Dessa forma nós estamos cultivando a nossa vida profissional. Não tem erro, vai dar resultado. Uma carreira profissional baseada em planejamento, baseada em buscar conhecimento, habilidade e atitude, estruturada em preparação, vai dar resultados. Também em Provérbios 22, versículo 29, Salomão fala assim, vês um homem perito em sua obra, entre reis, perante reis, será posto, será colocado, e não entre a plebe. Olha que coisa tremenda. Então ele está dizendo o seguinte, vê um homem perito, ou seja, um homem especialista, um homem capacitado, treinado, homem aqui no sentido genérico do ser humano, homem e mulher, é claro. Então veja que esta pessoa, este profissional, sendo ele especialista, capacitado, treinado, ou seja, um perito, ele sabe, ele tem domínio daquele ofício, ele executa muito bem aquele ofício. Então o que diz Salomão? Perante reis ele vai ser colocado, não entre a plebe.
Ou seja, o mercado, ele busca e ele quer contratar quem? Especialista. O especialista, né? O cara que sabe fazer, o cara que é perito, que está treinado, capacitado. Não aquele profissional que faz por fazer, só faz para o gasto, não é só ali, sabe? Não, é aquele que vai além, ele sabe fazer com excelência, ele sabe fazer com qualidade, com resultado, que é o que importa. Então, este o mercado quer contratar. Por exemplo, né, já contratei 7 ou 8 agências de marketing, né? Por que fui contratando tantas agências assim? Porque elas não davam resultado. E eu queria o quê? Resultado. Quando você pensa em marketing, você está pensando em resultados, sim, em conquista de clientes, certo? Agora, se uma agência executa um marketing e no final da história você não tem clientes, você não tem novos contratos, então não está dando resultado. Está faltando o quê? Expertise, certo? Então, agora, aquele que dá resultado, aquele vendedor que dá resultado, aquela agência de marketing que dá resultado, pode ter certeza, o mercado vai contratar, o mercado quer o especialista, o perito. Veja, isso está em Provérbios, isso está na Bíblia, isso é um princípio milenar. Isso é um princípio que, se colocar na prática, dá resultado. Então, uma carreira profissional bem-sucedida não é à toa, não é do nada, não é na sorte, não é de qualquer jeito, não é fazendo por fazer, não é trabalhando muito, é trabalhando certo, é fazendo planejamento, é se preparando, é se especializando. Não tem erro, vai ter uma carreira bem-sucedida. Então isso é o cultivar o seu jardim do Éden, neste caso, a sua vida profissional. Então nós devemos cultivar e devemos guardar. Guardar, como já falamos, né, em outros episódios, o cultivar é o aspecto positivo, é o aspecto interno, é aquilo que cabe a você fazer. Seja lá no matrimônio, seja na sua vida psicoemocional e seja aqui na vida profissional. O guardar é o aspecto externo, é o aspecto negativo, é o aspecto que vem de fora. Você não tem muito controle disto, mas você tem como pelo menos guardar aqui as suas fronteiras, né? Seja guardar o seu matrimônio, guardar a sua mente e, no caso aqui, guardar a sua vida profissional. Se você tem uma empresa, um pequeno negócio, um comércio, uma loja, enfim, um escritório, um consultório, este é o seu jardim do Éden. Então você tem que guardar das questões externas, não é? Guardar, por exemplo, de questões negativas, seja a fofoca, não é? Dentro da empresa, né? Isso danifica muito. Mas é guardar a sua empresa de questões externas que elas surgem. Muitas vezes é uma ação governamental, não é? É uma ação de concorrência e assim por diante. Então temos que estar atentos, olhando para dentro, cultivando, fazendo o que compete a nós, né? A executar, a desenvolver, mas também guardando a nossa empresa, guardando o nosso negócio, guardando a nossa carreira, né? Zelando por ela, tendo capricho, amor realmente pela nossa carreira profissional. Então, no episódio de hoje, o princípio, a inteligência é essa, a inteligência do Jardim do Éden para a vida profissional, cultivar e guardar. Vamos pegar essa visão, vamos colocar isso na prática. Como que na minha vida profissional eu posso cultivar mais, cultivar melhor, cultivar certo? Como que eu posso guardar, proteger, zelar? E assim, certamente, eu vou ter uma carreira bem-sucedida. Tenho certeza que sairemos daqui mais inteligentes na nossa carreira também. Muito obrigada, Dr. Cimeir. Eu que agradeço. Até mais, muito obrigado.